Alguém na escuta? Atenção, sobrevivente. Se você está ouvindo esta transmissão, significa que continua firme. Significa que, mesmo em silêncio, continua sustentando aquilo que muitos nem percebem que você carrega. Existe um tipo de pessoa que raramente desmorona na frente dos outros, que mantém a postura, que resolve, que aconselha, que absorve o impacto antes que ele atinja quem está ao redor. Mas quase ninguém pergunta quem sustenta quem sempre sustenta todos. Quase ninguém percebe que até a estrutura mais resistente sofre desgaste quando nunca descansa. Permaneça comigo. Esta transmissão é para quem aprendeu a ser forte antes mesmo de aprender a pedir ajuda. Ser o forte parece virtude, parece maturidade, parece liderança silenciosa. As pessoas confiam em você porque sentem estabilidade na sua presença. Procuram você quando tudo parece confuso. Depositam em você expectativas, responsabilidades e até emoções que não conseguem administrar sozinhas. Com o tempo, essa imagem se consolida. Você passa a ser visto como o equilibrado, o que aguenta a pressão, o que sempre encontra uma solução. E sem perceber, começa a acreditar que não pode falhar emocionalmente, que não pode demonstrar cansaço, que não pode mostrar fragilidade. O problema não é ser forte. O problema é quando ser forte se torna sua única forma permitida de existir. Quando você sente que precisa sustentar todos, mas não pode se permitir ser sustentado. Hoje vamos falar sobre o peso invisível de ser sempre o forte e sobre o risco silencioso de transformar resistência em obrigação permanente. A vida não é para os fracos. O amanhã pertence àqueles que resistem, que caem e se levantam, que transformam desafios em degraus para algo maior. Aqui, você aprenderá a se fortalecer, a desafiar seus próprios limites e a se tornar a melhor versão de si mesmo. Porque sobreviver não é o bastante, é hora de vencer o amanhã. O sobrevivente do amanhã. Quando você é visto como forte, cria-se ao seu redor uma expectativa silenciosa. Espera-se que você mantenha o controle mesmo quando tudo está desorganizado, que tenha respostas mesmo quando está confuso, que ofereça estabilidade mesmo quando está internamente abalado. Essa expectativa raramente é verbalizada, mas está presente nos olhares, nas reações e nas pequenas frases que reforçam sua imagem de equilíbrio. Com o tempo, você começa a sentir que não tem permissão para falhar emocionalmente. Pequenos momentos de cansaço são minimizados. Sinais de fragilidade causam surpresa nas pessoas. E para evitar esse desconforto coletivo, você aprende a filtrar o que sente antes de expressar. Guarda partes de si. Edita emoções. Mostra apenas o que parece aceitável. O que começa como força consciente se transforma em desempenho contínuo. Você passa a sustentar não apenas seus próprios desafios, mas também o peso emocional de quem está ao seu redor. E essa responsabilidade constante começa a gerar desgaste. Só que como você continua funcionando, ninguém percebe, nem você por um tempo. Existe uma solidão específica em ser o forte. Você está cercado de pessoas que confiam em você, mas raramente sente que pode se apoiar nelas com a mesma liberdade. Todos desabafam com você, mas você resolve suas dores internamente. Não porque ninguém ouviria, mas porque você se acostumou a não demonstrar necessidade. Essa postura cria uma distância invisível. Você participa das conversas, oferece conselhos, compartilha risadas, mas mantém suas fragilidades protegidas. Aos poucos, isso gera um isolamento emocional sutil. Você está presente, mas não completamente visto. O medo de decepcionar a imagem que construíram de você faz com que você se cale quando deveria falar. E cada silêncio acumulado aumenta o peso interno. A solidão não vem da ausência de pessoas, vem da ausência de vulnerabilidade permitida. Emoções não expressas não desaparecem, elas se acumulam.
Cada frustração engolida, cada medo não compartilhado, cada momento em que você decidiu aguentar mais um pouco, vai formando camadas internas de tensão. Externamente, você continua produtivo, continua resolvendo problemas, continua sendo referência. Mas internamente, algo começa a ficar pesado. Pequenas irritações se tornam frequentes. O cansaço deixa de ser físico e passa a ser emocional. Surge um vazio difícil de explicar. O perigo do acúmulo invisível é que ele não chama atenção imediata. Ele não explode de uma vez, ele desgasta lentamente. E quando você percebe que está sobrecarregado, já faz tempo que está carregando mais do que deveria. Quando você aguenta tudo por muito tempo, começa a acreditar que realmente consegue aguentar tudo. A resistência constante se transforma em identidade. Você deixa de ser alguém que está sendo forte e passa a se enxergar como alguém que não pode falhar. Mas ninguém é invencível. Ignorar suas próprias fragilidades não elimina elas. Apenas adia o momento em que vão exigir atenção. E quando esse momento chega, geralmente vem acompanhado de exaustão profunda, irritação constante ou sensação de desconexão com a própria vida. A falsa invencibilidade é perigosa porque faz você esquecer que também é humano. E ser humano inclui limites, inclui pausas, inclui necessidade de apoio. Existe uma forma mais equilibrada de ser forte, uma força que não exclui vulnerabilidade, que não exige silêncio constante, que permite dizer, eu também estou cansado. Reconhecer sua necessidade de apoio não diminui sua imagem. Pelo contrário, a torna mais verdadeira. Pessoas que permitem ser vistas em sua totalidade criam conexões mais profundas. Porque deixam de representar apenas estabilidade e passam a representar humanidade. Ser sempre o forte pode ser admirável, mas ser forte e humano ao mesmo tempo é sustentável. E sustentabilidade emocional é o que impede que a força se transforme em peso. Ser forte é necessário em muitos momentos da vida. É o que nos mantém de pé diante das dificuldades. É o que nos permite proteger, orientar e continuar avançando quando tudo parece instável. Mas força constante, sem pausa, deixa de ser virtude e começa a se tornar desgaste. Você não nasceu para ser apenas estrutura. Não nasceu para ser apenas o apoio invisível que mantém tudo funcionando. Você também é humano. E humanos sentem. Humanos cansam. Humanos precisam ser ouvidos. Você não precisa abandonar sua capacidade de sustentar os outros, mas precisa reconhecer que também merece ser sustentado, que também merece descanso emocional, que também merece alguém que pergunte se está tudo bem e espere uma resposta verdadeira. Quando você permite que alguém veja seu cansaço, você não perde respeito, você ganha conexão. Quando admite que precisa de apoio, você não diminui sua força, você a torna sustentável. E força sustentável é a única que dura, porque ninguém foi feito para carregar o mundo sozinho. Hoje, observe a si mesmo com sinceridade. Em quantas situações você esconde o que sente para manter a imagem de forte? Em quais momentos você absorve problemas que não são totalmente seus, apenas para evitar que os outros se sintam sobrecarregados? Reflita também sobre algo mais profundo. Para quem você se permite ser vulnerável? Existe alguém que conhece suas fragilidades? Ou você tem sustentado tudo sozinho? Permita-se identificar esses padrões sem julgamento. Reconhecer que você também precisa de apoio não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. Se esta mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que também carrega mais do que demonstra. Às vezes, quem parece mais forte é quem mais precisa ser lembrado de que não precisa enfrentar tudo sozinho. Deixe nos comentários, você costuma ser o forte da sua família, do seu grupo ou do seu trabalho? Quero ler você. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas transmissões. Aqui, a gente não finge força, a gente constrói força consciente. Até o próximo episódio. Juntos, vamos mais longe.